Olá, sejam bem-vindos à aula 13 do curso O Líder Transformador. E nesta aula nós vamos falar de uma maneira muito prática a respeito do que é a estratégia da empresa e qual é a sua responsabilidade perante ela. Normalmente, quando se fala da estratégia, ela fica em um campo um tanto nebuloso para as pessoas. Entretanto, a melhor forma de você compreender o que é a estratégia é você pensar que se tratam de todas as definições de ações que vão realizar o futuro da empresa. E para que esse futuro aconteça, você deve imaginar a estratégia como sendo um avião. E como todo avião, ele possui uma fuselagem, ou seja, é um único avião. A fuselagem é aquela parte do avião onde você senta. Então, o avião ele tem uma fuselagem, mas duas asas. A estratégia também é uma única estratégia, mas ela é composta de dois elementos, de dois conjuntos de definições. Qual é o primeiro? O primeiro deles é o que diz respeito a tudo aquilo que você faz para pagar as suas contas mensais, quer seja o salário das pessoas, gás, luz, telefone, água, ou seja, toda aquela parte da estratégia responsável por trazer renda mensal para a empresa diz respeito à estratégia de sobrevivência da empresa. Ele é definido também pelo nome de estratégia de mínima. E se você um dia quiser construir o seu próprio negócio, saiba que é por essa estratégia de mínima, ou seja, a estratégia de sobrevivência, que você deve começar. A segunda parte da estratégia é tudo aquilo que você faz para a empresa crescer, quer seja o produto mais caro, um serviço mais sofisticado, ou seja, aquelas ações definidas como as que trazem mais renda para a empresa ao longo do tempo, são definidas como a parte da estratégia de crescimento, ou também conhecida como estratégia de máxima. E assim como em um avião, a estratégia de sobrevivência e a estratégia de crescimento, elas têm que estar em equilíbrio, senão o avião pode cair. Quando eu falo de estratégia de sobrevivência, é importante você observar alguns exemplos. O McDonald's, ele é uma cadeia de restaurantes, como você conhece, e da onde que vem a renda do McDonald's que garante a sobrevivência da empresa? Em geral, vem do aluguel que os franqueados pagam para o McDonald's, além das comissões, ou melhor, além do que ele tem contratualmente que pagar mensalmente para questões relacionadas a marketing, questões relacionadas ao contrato que ele tem com o McDonald's. Mas é importante você perceber que aquilo que o McDonald's recebe, que paga as contas mensais dele, é referente ao aluguel das lojas. Aliás, saiba que esta é a forma mais antiga de você enriquecer do mundo, ou seja, é você ser o proprietário do imóvel no qual está o seu negócio. Por quê? Porque além do lucro do seu negócio, você vai receber também um aluguel e, em geral, o aluguel é uma renda menos tributada. Quando você pensa em uma empresa como a Harley Davidson, é interessante porque as pessoas pensam que a Harley Davidson ela vive apenas da venda das motos. Entretanto, a estratégia de sobrevivência dela está pautada na venda de roupas e acessórios, que são produtos muito mais baratos, e mesmo que a pessoa não tenha uma moto Harley Davidson, ela consegue adquirir. Portanto, o que faz ela ter dinheiro para pagar suas contas mensalmente é mais a renda relacionada à roupa do que propriamente à moto. A moto diz respeito à sua estratégia de crescimento. A mesma coisa acontece com marcas de luxo, e elas vão negar isso até o fim. Mas quando você vê um desfile de moda de uma Chanel, de uma Yves Saint Laurent, de uma Louis Vuitton, o que você está vendo ali dá a impressão que essas marcas vivem da venda de roupas. E, no entanto, a estratégia de sobrevivência delas é calcada na venda de perfumes. É só você observar quantas pessoas você conhece que tem, por exemplo, uma roupa da Chanel ou da Yves Saint Laurent e quantas pessoas você conhece que tem um perfume dessas marcas. E você facilmente vai perceber que o perfume ele é comprado com muito mais frequência do que acessórios, roupas e bolsas, por exemplo. Portanto, é fundamental que você olhe na empresa que você está e observe quais são os produtos, serviços, quais são as ações que trazem renda para pagar os custos mensais e quais são os produtos, serviços, as ações que trazem rendas para que a empresa cresça. E você deve saber se o seu departamento está mais associado a essa parte da estratégia relacionada à sobrevivência, a parte relacionada ao crescimento ou a ambas. E até a sua forma de atuar varia em função disso. É evidente que quem é responsável pela sobrevivência tem um estilo de liderança mais coercivo, mais marca-passo, ao passo que
aquele líder que lida com a estratégia de crescimento, ele precisa ser um pouco mais democrático, um pouco mais mobilizador, porque é deste modo que ele vai conseguir gerar e gerir, principalmente, produtos e serviços mais sofisticados. Toda vez que você sabe qual é a sua responsabilidade perante a estratégia da empresa, você vai saber com maiores detalhes qual é a maneira mais apropriada de você se desenvolver como líder e ser líder das pessoas que estão sob sua responsabilidade. Vamos em frente.